Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme Sgrolini do canal Eu Quero um Bonsai, canal destinado a bonsai para iniciantes, e o vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o replantio dessa caliandra aqui, um pré-bonsai com muita qualidade, e a gente está terminando o inverno e começando a primavera, então essa é a estação para a gente trabalhar os replantios, tá? Agora é a hora de fazer o replantio, tá? Preparar o substrato e trocar a planta de vaso, tá? Não só para os pré-bonsai, tá? Então, se você tem um bonsai e você acha que já está na hora de fazer o replantio, agora é a hora, tá? Então, dica da primavera, tá? Primavera é a época do replantio, porque as plantas estão vindo do descanso no inverno, né? A maior parte das plantas, e agora elas vão começar a crescer. Então a gente precisa oferecer um substrato com ótima qualidade para que ela tenha força, né? Que ela tenha nutrição suficiente para passar esse período de crescimento aí do verão. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre os materiais, tá? Então vocês já me conhecem, vocês sabem que eu já preparei o substrato, tá? E o substrato que eu vou utilizar para essa caliandra aqui é um substrato meio a meio, tá? 50% matéria orgânica, 50% caqueira cerâmica, tá? E aí, o que eu coloquei nesse substrato? Eu coloquei terra vegetal. Eu não compro substrato pronto, tá? Tem algumas empresas aí que vendem substrato pronto para bonsai. Tem bastante bonsaísta que usa, mas eu faço meu substrato de acordo com a planta que eu vou trabalhar, tá? Então, é metade terra vegetal de garden, tá? Não tem segredo nenhum. E metade é caqueira cerâmica, tá? Essa caqueira cerâmica aqui. Bom, falar um pouquinho sobre a caqueira cerâmica. Essa caqueira aqui, ela é da Terracota, tá? Então é assim, é uma empresa que tritura a caqueira em tamanhos, né? A granulometria varia, e eu gosto de trabalhar com essa caqueira porque ela tem padrão, né? Essa caqueira aqui que a gente utiliza no bonsai, eu e vários amigos do bonsai aí, é a G1, tá? Eu acho que os grânulos da G1, né, são grânulos de 2 milímetros a 6 milímetros e são muito bons para o trabalho que a gente desenvolve com os bonsai. Então eu gosto muito desse produto. E outra coisa que eu vou falar para todo mundo que assiste aqui o canal: tudo que eu recomendo é tudo que eu utilizo e dá certo, tá? Então, se eu uso e dá certo para mim, eu recomendo, tá bom? Se você não conhece e quer conhecer a caqueira, entra em contato com a gente no Instagram, lá no @euqueroumbonsai, e manda mensagem para a gente, que a gente tem a caqueira da Terracota para fornecer, tá? Para vender. E já está aqui, ó, no substrato, um substrato bem bom. E outra coisa que eu coloquei nesse substrato, que eu venho tendo bastante felicidade na confecção do substrato, é a palha de arroz carbonizada, tá? É outro material orgânico aqui que está trazendo bastante qualidade para o substrato. E outra coisa que eu queria falar para vocês, a gente pode adicionar no substrato nosso o adubo quando a gente está fazendo o replantio, tá? E eu gosto sempre de falar para o pessoal adicionar o Thai-Gold, tá? O Thai-Gold é um adubo orgânico que tem macro e micronutrientes, tá? Então ele tem nitrogênio, fósforo e potássio, mas ele tem também micronutrientes, né? Então eu sempre falo para o pessoal adicionar um pouquinho do Thai-Gold, ó, tá abrindo aqui, Thai-Gold 0, e adiciona no seu substrato um pouco de Thai-Gold para deixar ele bem turbinado,
para a hora que a planta se recuperar do replantio, ela já ter bastante matéria orgânica, bastante nutriente para já ir crescendo e se desenvolvendo. Bom, se você tem dúvida de como utilizar o Thai Gold, de como utilizar também o Basacote que a gente comercializa aqui no Eu Quero um Bonsai, eu vou deixar um card aqui em cima, ou aqui, e tem um vídeo completo sobre como utilizar o Thai Gold e o Basacote, tá bom? Thai Gold é outro produto que a gente comercializa aqui no Eu Quero um Bonsai, além das plantas, né? Então essas plantas que vocês estão vendo atrás de mim também são plantas para comercialização. Quer começar no bonsai, quer uma plantinha já direto no vaso, pronta para você aprender a cultivar, entre em contato com a gente no Instagram e bate um papo lá comigo, tá? Quando eu falo a gente, quando eu falo nós, quando eu falo da página do Eu Quero um Bonsai, é tudo eu, tá? Então, eu sou o vendedor, eu sou o marketing, eu sou a logística, eu sou o financeiro, eu sou o cafezinho, eu sou o rapaz da manutenção, então tudo sou eu. E aí muitas vezes a minha esposa, ela me vê conversando sozinho e ela fala assim: tá ficando louco? Eu falo: não, gente, quando eu tô conversando sozinho é que eu tô tendo uma reunião de equipe, entendeu? Então eu tô batendo um papo comigo mesmo para ver quais são os próximos passos do Eu Quero um Bonsai. Você é doido? Tá? Então, conversas à parte, vamos fazer esse replantio. Eu vou só misturar aqui o substrato junto com o adubo aqui para ficar um substrato bem maravilhoso para essa planta se desenvolver bem. Bom, o substrato já está pronto. Esse substrato, essa quantidade de substrato aqui, ela não é só para esse replantio. Eu vou fazer alguns outros trabalhos aqui no jardim, aproveitar que está um dia maravilhoso e eu vou mostrar para vocês a gambiarra que eu fiz aqui em cima para conseguir gravar, porque senão o sol não deixa gravar, o sol superaquece o celular e aí no meio da gravação para de gravar. Então eu fiz uma gambiarra aí que eu vou mostrar a foto para vocês. O que eu fiz? Coloquei um papelão aqui em cima do sombrite para não ir sol direto no celular. Bom, vai começar a fazer o replantio, deixa o substrato pronto, tá? E deixa os materiais prontos para você utilizar. Então eu tenho aqui um alicate de corte que eu gosto. Esse alicate aqui, eu gosto dele porque eu aperto a planta no vaso e consigo tracionar a planta para deixar bem firme no vaso. Aquele alicatinho de corte de material de construção, de eletricista para cortar fio, eu gosto muito, até porque eu não tenho alicate de gin, que é o que a maioria dos bonsaístas usam, né, para apertar o arame, para tracionar o arame, mas esse alicatinho aqui eu gosto bastante de trabalhar com ele. Não tenho alicate de corte de fio também. Eu peguei essa trena aqui só para vocês terem noção do tamanho da planta e do tamanho do vaso que eu vou utilizar aqui. Tesoura de poda não vou precisar praticamente, porque eu fiz a poda já outro dia. Alicate côncavo, né, o alicate bola, tá aqui só para desencargo de consciência, talvez não vou utilizar, talvez se precisar fazer algum corte de raiz. Tem esse gancho aqui, né, com essa espátula aqui também, para a gente conseguir, sei lá, mexer no vaso aqui. Eu vou ensinar para vocês como que tira a planta do vaso muitas vezes. Um hashi para dar uma fofada na terra e a pasta selante ou pasta cicatrizante, tá? Essa daqui é uma pasta selante japonesa importada. Comprei com um amigo que veio do Japão. E na verdade é um amigo do amigo que veio do Japão. Sempre tem alguém que vem do Japão e traz essas coisas, tá? Porque aqui é difícil de comprar ou é muito caro. Por que eu estou usando essa daqui? Porque a nacional que eu tenho acabou, tá? Então eu vou utilizar essa daqui, que é boa igual a nacional, mas é que o brasileiro tem esse costume de querer falar que as coisas que são de fora são boas, né? Mas eu não estou falando que isso aqui é ruim, não. Isso aqui é bom também. Só que
é difícil de conseguir e tem um custo um pouco mais elevado. Como eu não sou patrocinado por ninguém, tudo é eu que compro, eu que escolho, eu que faço, então não tem rabo preso com ninguém, eu falo o que eu quero. E aí também tem um serrotinho, serrotinho aqui da Tramontina, patrocina nós, imagina que eles vão patrocinar nós. Então o serrotinho não é um serrote para bonsai, mas é um serrotinho de mão que eu venho gostando de utilizar. É importante ter um serrotinho desse para quem faz bonsai, tá? E é aquela máxima que eu sempre falo, faz o que você consegue nas condições que você tem, entendeu? Você consegue comprar um serrote desse, compra, e para quando você tiver condições melhores, você fazer melhor, tá bom? Então mete pau aí e faz. Até uma colher também para a gente mexer o substrato aqui. E o projeto desse trabalho aqui, eu vou tirar o Thai Gold para o lado, que a gente já utilizou e já falou dele. Vou tirar essa caqueira daqui porque a gente já falou sobre ela. O projeto é passar essa caliandra para cá, para esse vaso, tá? Lembrando que isso aqui é um pré-bonsai de bastante qualidade, uma planta que ficou bastante tempo no chão, veio para esse vasinho de plástico aqui e agora vai para o vaso de cerâmica, tá? Então é uma caliandra que já tem um certo movimento, já tem uma espessura de tronco aqui legal, né? Já está começando a desenvolver patamares, tem uma copa bonitinha, tem um nebar interessante, né? Tem umas raízes bem legais, e ela vai vir para esse vaso aqui de cerâmica, tá? Esse vaso aqui é de cerâmica esmaltada, é um verde, eu acho que isso aqui é verde jade, tá? É uma cor que eu gosto muito, e já tá aqui, ó, com as telinhas de drenagem aqui, e também já tá com arame aqui para a gente amarrar a planta no vaso. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar a planta aqui desse vaso de plástico, e a gente pode tirar assim com a mão batendo, ou pode cortar também, tá? Do jeito que for mais fácil. E a gente pode usar essa espátula aqui, ó, para tirar do vaso aqui, ó, fazer assim, ó, para ir soltando do vaso, tá? Sempre usar essa espátula aqui. Pode ser utilizado no vaso de plástico ou no vaso de cerâmica, tá? Pra gente conseguir tirar a planta do vaso. Gente, eu vou, como sempre, vou levar essa planta lá pra frente, lá na mangueira, que fica mais fácil. Eu gosto de dar uma lavada no torrão para dar uma olhada como está o substrato. Todo mundo sabe que eu sou bem conservador com as raízes, então eu quero ver como que tá. Aqui no máximo a gente vai cortar uns 30% das raízes, e vamos ver se não tem nenhum toco para baixo que atrapalhe esse replantio. Que aí, se tiver algum toco para baixo, alguma raiz muito grossa para baixo, a gente precisa cortar a raiz, né? Passar a pasta selante e colocar essa planta nesse novo vaso aí, e vamos para o trabalho. Já eu volto para a gente dar continuidade aí no vídeo. E eu vou deixar o fone aqui em cima da mesa, porque se eu for para lá e levar o fone, eu vou perder a conexão aí com vocês. Então vamos lá, e já eu volto com a planta com as raízes expostas já, para vocês verem a qualidade dessa planta. Gente, tô de volta, tô na área. Aqui, ó, olha que coisa mais linda, ó. Então tem muita raiz aqui, tá muito bom. Essa é a diferença, né, de um pré-bonsai que vem trabalhando como pré-bonsai, né, desde a sua concepção, né, ele foi aramado, ele foi movimentado, né, então você vê que é uma árvore que não é monótona, né, ela tem movimento de tronco, né. A única coisa aqui que tem uma raizinha aqui que ela tá saindo bem para baixo, então eu vou cortar ela aqui
Eu vou cortar ela aqui com alicate bola mesmo, que é uma raizinha bem fina, para facilitar que a planta assente melhor no vaso, né, que assente melhor no vaso, e o resto vai ficar, tá? Só vai sair um pouquinho de raiz aqui, ó, bem pouquinho, ó, tudo isso que eu vou tirar de raiz dessa planta. E aí o resto vai ficar. Eu só vou passar aqui a pasta selante nessa parte que eu cortei a raiz aqui. E esse é um cuidado muito importante que a gente tem que ter para a gente cuidar da saúde da planta, né? Para a gente não ter nenhum apodrecimento de raiz, né? E bem tranquilo. E pode ficar tranquilo que essa pasta aqui, ela foi feita para isso, tá? Então ela não vai colocar em risco a planta, tá? Nossa, eu usei pasta demais. Mas tá ótimo, tô bem feliz com essa planta, ó. E ela vai ficar sentada nesse vaso aqui, ó. E vai ficar sensacional. Ela vai ficar bem bonita nesse vaso. E pensar que é uma caliandra rosa, né? Então, imagina a hora que ela der flor, como que vai ficar nesse vaso. Vou limpar aqui minha mão e puxar aqui os arames. Vai ficar bem bonita, viu? Tô bem feliz com essa planta aqui. Gente, outra coisa sobre essa planta aqui. Essa planta aqui é de um cliente meu, tá? Então ele já comprou essa planta e ele comprou essa planta no inverno, tá? Então no inverno ele comprou, no começo do inverno ele comprou essa planta. Ele falou: ah, Guilherme, quero essa planta, acho muito bonita e vou ficar com essa planta. Aí eu falei: tudo bem, tá? Tudo bem, beleza, maravilha. Vamos fechar o negócio, só que eu só vou fazer o replantio dela no começo da primavera, tá? Porque eu não quero colocar uma planta bonita dessa em risco, né? Então aqui a gente vai, e aí agora eu vou fazer o replantio. É bom que eu deixe documentado. Então imagina só, você que está comprando uma planta, você ter uma parte do registro do trabalho dessa planta, sabe? Eu acho muito legal. Ainda mais assim, sabe? Vendo certinho, detalhe e tudo mais. Então, quando a gente vai fazer o replantio, viu a raiz da planta, viu certinho, faz uma caminha, tá? A gente faz uma caminha aqui no fundo, já colocamos a telinha, já tem o arame, a gente faz uma caminha aqui no fundo para a planta, para as raízes de baixo, né, terem nutriente, né, terem contato com o solo, tá? Para não ter nenhum espaço sem contato com o solo, tá? Então essa raiz nova, ou essa raiz de baixo aqui, já vai estar em contato com essa caminha de substrato, tá? Então isso é importante para a gente fazer no bonsai. Então a gente vai pegar aqui, ó, e agora a gente vai observar como que a gente vai amarrar essa planta aqui no vaso para ela ficar bem amarrada, tá? E eu acho que ela passa por aqui. Por aqui. Maravilha. Ó, vai passar por aqui, vai vir do outro lado e vai amarrar aqui do outro lado. E vai ficar show de bola. Vai ficar linda essa planta. A gente amarra, né? Por que a gente amarra a planta no vaso de bonsai? Tá? A gente amarra a planta no vaso de bonsai para que ela não se movimente depois do replantio, bom? Porque eu não quero que as minhas raízes sejam danificadas, tá? Então esse é o propósito de amarrar o bonsai no vaso,
tá? Então a gente vem aqui, ó, por isso que eu gosto desse alicate. Eu consigo rodar ele aqui e ir travando o arame, tá? Gente, isso aqui a gente vai pegando com o passar do tempo a força que a gente faz, tá? Deixa eu só cortar uma parte aqui. A gente vai aprendendo com o passar do tempo a força que a gente faz para travar a planta no vaso. Porque se eu fizer muita força, eu posso danificar a raiz, né? Então a gente sempre puxa e enrola, para a gente posicionar bem a planta no vaso. E a gente deixa bem justinho para a planta não se movimentar depois do replantio. Um pouco, às vezes, se movimenta, tá? Mas olha só, gente, olha só isso aqui, cara. Tô apaixonado nessa planta. Essa aqui é uma caliandra sensacional. E é isso, agora a gente já vai se encarregando, se encaminhando pro final desse trabalho. Ó, agora a gente vai colocar o substrato aqui dentro, né? Preencher esse vaso com substrato, ó. Então dá para ver, ó, que tem bastante espaço para entrar substrato aqui, né? E tem bastante espaço para as raízes dessa planta também crescer. Então a gente vai vir aqui, ó, e vai completar esse vaso de substrato. Nossa, assim eu vou demorar 4 horas para preencher isso aqui. Eu gosto muito de fazer as coisas com a mão mesmo, um pouco de bagunça, tá? A gente coloca aqui, coloca aqui por cima aqui, e aí por isso que a gente tem o hashi, tá? O hashi ele serve para a gente ir jogando esse substrato que a gente está colocando aqui por cima, para a gente ir jogando ele lá para dentro, lá para o meio das raízes, tá? Então essa raiz aqui ela tem um espaço ali no meio, nas raízes de baixo dela, e a gente vai jogando esse substrato lá para baixo das raízes para ter um preenchimento desse espaço, tá? Eu não quero que nenhuma parte dessas raízes fique sem ter contato com o substrato. Então a gente vai pegando aqui, ó, e vai preenchendo aqui o substrato, vai preenchendo aqui o vaso com substrato novo, bem adubado, bem drenante. E aí vou falar para vocês mais uma coisa sobre a caqueira, tá? Então essa é uma dúvida que muita gente tem, a diferença entre a caqueira e o pedrisco, tá? O pedrisco ele é proveniente da pedra, né? Então ele é a pedra triturada, a pedra lá da pedreira, né? Então tem lugares onde o homem extrai as pedras, né, para fazer calçamento ou para fazer casa, né, tem que ter pedra. E aí o pedrisco nada mais é do que a pedra bruta, né, a pedra bruta que é triturada, e aí fica daquele tamanho de pedrisco. E a caqueira cerâmica ela é proveniente da telha cerâmica, né? Então o que acontece? Você pega a telha cerâmica, né? Você tritura a telha cerâmica e aí você obtém a caqueira cerâmica. Bom, a telha cerâmica ela é feita de argila, né? Então a telha cerâmica, o tijolo, né? Ou até mesmo o vaso de barro, né? Eles são feitos de argila. Então você pega a argila, você modela a argila, depois você expõe essa argila, né, a uma temperatura muito alta, né, para queimas mais de uma cerâmica um pouco de menor qualidade. A gente tem queimas aí de 800 graus, né, chegando aí a queimas de boa qualidade aí a mais de 1.200 graus, tá? Então, uma característica que a cerâmica adquire
é a porosidade, tá? Então, quando a gente faz tritura a caqueira, tritura a cerâmica, né, para fazer a caqueira ela tem uma característica de ter porosidade. E é uma característica do material que ela é produzida, né, da argila. Então, a caqueira, ela absorve água, né, além de auxiliar na drenagem, né, desse solo. Então, é por isso que a gente utiliza a caqueira cerâmica em grande quantidade no solo do bonsai, tá? Então, lembrando que a gente tem vídeos aí no canal explicando certinho como preparar um substrato adequado para o seu bonsai, tá? Então, procura aí no canal. E aí, uma coisa que é característica minha, eu não gosto de deixar a planta desse jeito no vaso, tá? Eu acho que esteticamente, né, essa terra preta aqui, esteticamente não me deixa muito satisfeito, sabe? Eu não gosto muito de ver desse jeito. Então, o que eu faço, tá? Isso é uma característica minha. Eu coloco aqui Nossa, bagunça, hein? É bagunça. Então eu coloco a caqueira por cima aqui, ó, depois que eu fiz isso, e jogo aqui, entendeu? Espalho aqui por cima do vaso essa caqueira, tá? Mas isso é uma coisa que eu acho que esteticamente fica um pouquinho mais bonito, tá? E aí depois, com o tempo, essa caqueira vai se espalhando, essa terra vegetal vai se espalhando, esse substrato vai se espalhando e o negócio fica mais bonitinho, tá? Então, gente, eu só vou arrumar a bagunça aqui, mostrar como que ficou a planta e finalizar esse vídeo pra gente ver como que ficou. Eu fiz uma bagunça aqui e o mais importante agora, terminou o replantio, né? Faz ele bem rapidinho e terminou o replantio, regar a planta, tá? Regar a planta para ela se estressar o mínimo possível para você ter um replantio com êxito, né? Para que a sua planta sofra o mínimo possível nesse replantio e já comece a se recuperar e emitir brotação, tá? Só vou regar a planta agora e a gente já finaliza esse vídeo. Bom, gente, finalizamos agora aí com a bancada um pouquinho mais organizada, esse vídeo mostrando aqui essa planta linda nesse vaso maravilhoso. Acho que ficou um conjunto muito bonito. Quando eu vi a planta e quando eu vi o vaso, eu tinha quase certeza de que ia ficar um trabalho muito bonito, né? Agora o que fazer depois do replantio, né? Depois do replantio a gente precisa deixar a planta em torno de uma semana, tá, num lugar mais sombreado, tá? Não colocar a planta direto no sol, tá? Deixar a planta protegida para que ela consiga perceber o replantio, né, de uma maneira mais tranquila, que ela não sofra, né, e que ela consiga já nos primeiros 10 dias aí já começar a se recuperar bem, tá bom? Falamos aí sobre a caqueira, que é um material muito bom aí no replantio, o Taigold, que sempre está com a gente, e aí eu tenho aqui a fita só para vocês entenderem a dimensão dessas plantas, né, dessa planta e desse trabalho. Então assim, ó, do vaso até o ápice dessa planta dá 38 centímetros. Esse vaso tem 28 de largura, né, um vaso oval, 28 de largura por 21, né, de 21 de largura por 27, 28 de comprimento, tá? Ele tem mais ou menos aí uns 7 centímetros de altura e a planta tem mais ou menos uns 7 centímetros de base, tá? Então ficou um vaso bem legal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido
a fazer o replantio nesse vídeo, a preparar o substrato, a fazer o replantio de uma maneira bem segura, tá? E gostou desse vídeo? Clica no botãozinho aí do se inscrever, dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo aí com quem você acha que vai gostar desse vídeo e eu deixo aqui o meu aviso. Se inscrevam lá no Instagram, no Eu Quero um Bonsai, que a gente já é quase 46 mil inscritos aí, lá no Instagram. E é isso, gente. Eu faço isso aqui com muito carinho e gosto de compartilhar com vocês esse trabalho que eu faço, tá bom? Um abraço, gente. Até o próximo vídeo, todas as quartas-feiras, às 18 horas, aqui no Eu Quero um Bonsai.